dia 31 de março, sem qualquer alarde, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, num despacho, tirou o sigilo dos inquéritos que apuram a conduta de 3 deputados bolsonaristas que fizeram postagens no dia 8 de janeiro ou antes dele a favor dos atos criminosos que são, basicamente, o maior ataque à democracia do Brasil desde o fim da ditadura militar. Como é que se soube disso, né? Já que foi sem alarde. Vocês viram que Alexandre de Moraes está fazendo essa série de votos sobre os executores desse atentado. Olhando os votos que eu trouxe no detalhe para vocês aqui na semana passada, cada um deles tem uma justificativa, análise da defesa. O ministro várias vezes cita a questão dos inquéritos que envolvem pessoas com prerrogativa de foro. E aí, o que acontece, gente? Eu fui olhar para ver qual era desses processos e encontrei o despacho que levanta o sigilo. Tive, então, portanto, acesso. A gente vai falar aqui de 2 deputadas, a deputada Silvia Waiapi, que é do PL do Amapá, e também a deputada Clarissa Tércio. Tem um terceiro deputado que é alvo desse inquérito, que é o deputado que, inclusive, o PL está querendo colocar como integrante da CPMI, que vai investigar os atos que ele convocou. Neste caso, o inquérito está ainda em fase de diligência. O que é isso? Organização das investigações, tomada de depoimentos. Onde já há relatório é no caso das 2 deputadas. A gente vai começar falando, vem comigo aqui, porque eu vou para trás do computador, muito dessa apuração está aqui. A deputada Silvia Waiapi, né, do PL do Amazonas. Eu trago para vocês aqui, e aí, Igor, eu deixei tarjinhas específicas para cada uma delas, né? A deputada prestou depoimento para a Polícia Federal. Eu vou trazer para vocês aqui o que foi que ela disse. De novo, né? É a primeira vez que você vê os deputados bolsonaristas que entraram na mira da justiça por terem apoiado de maneira velada ou, nesses casos, bem desabridamente, o ataque ao Congresso Nacional, o ataque ao Supremo e o ataque à Câmara dos Deputados. Eu trago para vocês, então, o que foi que disse a deputada Silvia Waiapi. Ela confirmou para a Polícia Federal ter publicado um vídeo no qual há uma filmagem do Congresso tomado. Eu vou pedir, Edu, para você trazer ilustrações do Congresso. Não tem problema tirar o bastidor ali, mas eu quero as ilustrações do Congresso rodando para vocês entenderem o que é que estava acontecendo quando esses vídeos postados por essas deputadas vão ao ar, né? Ela publica um vídeo no qual há centenas de manifestantes em cima do teto do Congresso Nacional, já invadido e já com a Polícia Legislativa da Câmara. Esse é o momento da marcha, esse é o momento em que eles rompem ali. A Polícia Legislativa dentro da Câmara estava lutando contra rojão e pedra. Um cordão de policiais legislativos, muitos deles saíram feridos, outros precisaram de atendimento, inclusive psicológico, porque os colegas ficaram em situação de estresse pós-traumático. Eles eram menos de 2 dezenas e estavam contra centenas. Esse aí é o momento. Vocês estão vendo que eles se dividem, né? Como eu citei para vocês, uma parte vai para o Supremo, outra parte vai para o Congresso, outra parte vai para o Planalto. Ela publica quando já está aquela montanha de gente lá em cima. E ela, Silvia Waiapi, publica com a seguinte legenda: povo toma a esplanada dos ministérios neste domingo. Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. A PF perguntou, foi você quem colocou essa legenda no vídeo que tinha gente lá em cima dizendo tomamos o poder, agora acabou, é nós? Ela disse, sim, fui eu quem publiquei. Povo toma a esplanada do Ministério, tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. A PF pergunta por quê? E aí ela diz, confirma haver publicado em sentido jornalístico, de informação, a legenda, povo toma o poder na esplanada dos ministérios nesse domingo, tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. Ela diz que isso é jornalístico.
Quem gravou o vídeo, de quem recebeu o vídeo, pergunta a PF. Ela diz que não sabe quem gravou o vídeo e que não recebeu diretamente de uma pessoa específica, que aproveitou o vídeo que já estava postado nas redes sociais. E aí perguntam para ela, você posta porque a senhora concorda com a tentativa de tomada do poder? Deputada Silvia Waiapi, não concordo com a tentativa de tomada do poder, que é indígena e que não participa de eventos ou manifestações que possam resultar em invasões, depredações e outras ações de vandalismo. Que uma coisa tem a ver com a outra, eu ainda não consegui entender. A PF pergunta, a senhora entende que a ocupação dos prédios e a depredação do patrimônio é uma ação democrática? Porque ela disse, povo toma a esplanada dos ministérios nesse domingo. Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. Ela diz que isso é jornalístico e ela não é jornalista. A senhora entende que a ocupação de prédios e depredação do patrimônio é uma ação democrática? Resposta, que discorda que a ocupação de prédios e depredação do patrimônio seja ação democrática, que de toda sorte o povo tem o direito de se manifestar pacificamente. A senhora entende que sua atitude incentivou a prática de atos antidemocráticos? Perguntou a Polícia Federal. Ela responde, entende que a legenda que publicou no vídeo não incentivou a prática de atos antidemocráticos, pois, quando foi publicado, os atos já estavam acontecendo, já tinham ocorrido. Ela disse, não, eu não incentivei, porque quando eu posto já tinham invadido. E aí ela escreve, tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. É isso que ela diz, tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. E agora integra a base que tenta acusar o governo vermelho, que é alvo da insatisfação do povo, de ter urdido isso aí. Liguem Lé com Cré para você ver que não faz sentido. E aí a PF pergunta, quais as motivações da insatisfação com os poderes constituídos? Aí ela diz que os manifestantes portavam cartazes dizendo fora Lula e outros motivos de insatisfação, talvez com o resultado da eleição. Então a PF pergunta, a senhora está inconformada com a derrota do seu candidato à presidência da República? Ela é bolsonarista, como já dito. Não está inconformada com a derrota porque isso faz parte do processo democrático. Veja como é o discurso para fora e o discurso para os agentes da lei. A senhora entende que houve fraude no processo eleitoral? Constate, veja o que foi dito sobre urnas eletrônicas, por exemplo, antes disso. Não acredita que houve fraude no processo eleitoral. A senhora participa de grupos que incitam a prática de crime contra a ordem democrática? Ela disse que não participa de grupos que incitem crimes contra a ordem democrática. Detalhe, abro aspas, e ressalta ser militar, da reserva, resguardando todos os princípios de proteção às instituições do Estado, que quer ressaltar que veículos vêm divulgando e atribuindo à pessoa dela a autoria do questionado vídeo. Ela diz que não foi ela quem filmou e que ela não sabe quem foi que filmou. E que ela decidiu apagar a mensagem depois que começou a ser ameaçada. Na verdade, no próprio dia 8 ou no dia 9, a Procuradoria-Geral da República prestou denúncia, pediu abertura de investigação contra ela e outros 2 parlamentares bolsonaristas. Ela diz ainda que está sendo acusada por parlamentares de ter ido até os atos, mas que nesta data estava no Rio de Janeiro com familiares. E ela deu à PF provas no celular dela, uma passagem emitida e provas meio que de recibo de Uber, de recibo de aplicativo de deslocamento, mostrando que ela estava no Rio de Janeiro. Enquanto, então, o povo brasileiro estava tomando o poder insatisfeito com o governo vermelho, a deputada estava no Rio de Janeiro, tranquila, com a família. De todo modo, a PF passa, então, depois para a análise das redes sociais, mostra o que foi colhido ali, e a PF mostra que houve há fortes indícios de que as redes sociais da deputada foram alvo de uma limpa, depois que deu ruim isso aí que você está vendo, ou seja, houve, alguns posts foram deletados. E aí, o que diz aqui a Polícia Federal? No pedido de instauração do inquérito policial do Ministério Público Federal, o fato investigado conforma-se a figura típica de artigo 286 do Código Penal, combinado com o artigo 335 do mesmo diploma legal, que tem como objetivo tutelar antecipadamente todas as instituições democráticas que sejam colocadas em perigo, com a conduta de agente que publicamente provoca ou incita a prática do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Certamente a conduta está classificada como crime de opinião
previsto no artigo tal do Código Penal brasileiro, cujo enquadramento do tipo penal está afeto ao Ministério Público. A PF diz, certamente há crime e qual é exatamente o tipo penal, caberá dizer ao MPF que prestou a queixa. Há de se ressaltar que a senhora Silvia Nobre Lopes, que é, no caso, a que usa Silvia Waiapi como nome político, à época da postagem, não estava diplomada como deputada federal, não sendo revestida de imunidade penal pelas palavras, opiniões e votos. Igor, se tiver tudo bem com o ritmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Renata e o Leandro para a gente analisar o que diz a Polícia Federal, o que diz a deputada em sua defesa, né? E em seguida eu trago o caso da deputada Clarissa Tércio. Eu começo... quem quer começar? Vou começar com o Leandro Rezende. Leandro, a deputada disse que fez essa postagem, povo toma poder. Povo toma o poder é um eufemismo para tentativa de golpe, sim, tá? É isso. Insatisfeito com o governo vermelho, ela disse que isso era jornalístico. Deve ser por isso que tem um pessoal que não entende o que a gente faz, às vezes eu penso, né? Porque eles devem fazer alguma confusão aí, talvez de maneira não deliberada. Leandro? Dani, essa justificativa dela, para além de absurda, né, pelo ofício que todos nós aqui desempenhamos, né, a nossa profissão, ela é um exemplo de como alguns conceitos básicos do jornalismo, eles são fartamente ou de propósito ou, enfim, uma falta de compreensão mesmo, mas, enfim, há uma total descompreensão do que é jornalismo, porque o que a deputada Silvia Waiapi postou é uma incitação a um golpe de Estado, dizer ali que aquela multidão que estava nas ruas de Brasília estava tomando o poder, né? Tomar o poder à força, pressupõe o uso da força. Então, ela sabe do que está falando, porque ela está usando uma expressão que pressupõe o uso da força, ninguém toma o poder no voto, a pessoa quando ela chega ao poder pelo voto, ela foi eleita, ali ela usa a expressão tomar o poder, que mostra, obviamente, que ela sabia do caráter absolutamente violento dessa marcha aí, que começou dessa maneira no 8 de janeiro e terminou com a destruição do Congresso, com esses policiais aí tentando usar, né, spray de pimenta para barrar essa multidão furiosa que destruiu o Congresso, destruiu o Supremo, destruiu o Palácio do Planalto. A deputada sabia muito bem do que estava falando e essa justificativa não para de pé. Me chamou a atenção, Dani, de novo, né, essa questão da total falta de entendimento do que faz um jornalista. E ela aparece, né, no caso de ontem, e que está repercutindo muito nas redes sociais, de vários deputados com mandato, como a deputada Silvia Waiapi, sugerindo que um fotógrafo da Reuters, que estava fazendo o seu trabalho, estivesse ali em conluio com esses vândalos que destruíram o Palácio do Planalto. Pegaram um corte das imagens que o GSI liberou lá do que aconteceu no Palácio do Planalto para poder construir essa narrativa. Vou até citar aqui um professor de jornalismo do INSPER, né, o Pedro Burgos, que ele fez uma coletânea de vários deputados que usaram conceitos totalmente equivocados sobre a prática jornalística, né, e que tratam e que acabam por jogar a população, os seguidores dessas pessoas contra nós, repórteres, contra os nossos colegas que estão na rua, passando por vários perigos, como esse jornalista da Reuters, como a sua colega que você citou ontem do Washington Post e vários outros que apanharam no 8 de janeiro. E aí a deputada sabedor, que sabe de tudo isso, que sabe que os jornalistas sofreram agressões naquele 8 de janeiro, usa o jornalismo como justificativa para o absurdo que colocou nas suas redes sociais, falando em tomada do poder, denotando que ela sabia muito bem que era algo absolutamente violento que estava ocorrendo lá em Brasília. E aí, para citar aqui o que disseram os deputados, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, a deputada Bia Kicis, dizendo, inclusive, que quando há uma postagem com símbolo de uma máquina fotográfica que é usada nas redes sociais. Nossa, eu vi isso, no bizarro Twitter, demais, gente. É usado isso no Twitter para o crédito, para o fotógrafo colocar o crédito de quem foi aquela foto. E aí coloca aquele emoji, aquela imagenzinha da câmera fotográfica. E aí a deputada Bia Kicis vem e diz e coloca esse emoji para dizer que essa pessoa é amiga
amiga de outra, não, é apenas o trabalho dela, um fotógrafo que tem contas a pagar, como todos nós temos, e vários outros tantos fotojornalistas que fizeram história no país, que a gente conhece muitos deles e que estão exercendo o seu trabalho. Então, além de toda a gravidade dessa história, a gente tem ainda um outro problema para lidar, que é a descompreensão, deliberada ou não, de parlamentares sobre o que é o ofício de jornalismo. E talvez por não entenderem de propósito, por não quererem que eles atacam tanto a imprensa, Dani. Eu acho que também apostam muito no desconhecimento que, infelizmente, uma grande parcela da população tem sobre como é que a gente trabalha, né? E o que é fazer jornalismo, né? Infelizmente, né? Porque as pessoas confundem análise, informação e opinião, não sabem diferenciar as três coisas, né? E aí aposta-se nisso. Mas olha o que a PF disse. Você me faz um sinal se você quer comentar sobre esse caso, se eu posso arrematar e passar para o próximo e voltar com você, como você prefere fazer. Eu vou ser super breve, não, muito então rápido. Deixa só eu trazer o que a PF disse sobre o que o Leandro chamou a atenção, né? Como vocês viram, e olha só, gente, apesar de eu ter trazido aqui tudo o que ela disse à Polícia Federal, eu vou pedir para o nosso time da apuração avisar a assessoria que se a deputada quiser falar mais alguma coisa, né, aqui a gente está à disposição. O que a PF diz, né? Abro aspas. Embora sustente que a postagem teve sentido jornalístico de informação, é inegável na legenda o apoio e aprovação à ação criminosa. É notório que a ocupação do Congresso ocorreu após provocação e agressão às forças de segurança, ainda que com pouca resistência, ou seja, ainda que a polícia não tenha não tenha agido com tudo, como já está fartamente comprovado, teve agressividade, né? Violência ou não, né? Olha ali a Polícia do Supremo, coitada, enfim. Mas também deve ser observado que o vídeo por ela divulgado não apresentou, ao menos de forma evidente, o enfrentamento às forças de segurança, atos de violência e outras ações de vandalismo. O que eles estão falando aqui, né? Que o que ela faz é divulgar um vídeo que imola o Estado Democrático de Direito, ainda que no vídeo não tenha cena de depredação explícita. Agora, como a questão dela dizer que é sentido jornalístico, é inegável na legenda o apoio e aprovação à ação criminosa. Renata Agostini. O meu comentário muito breve é que, conforme você ia narrando aqui as justificativas dela, vinha na minha cabeça outros personagens que estão no campo da direita e que adotaram recentemente um comportamento muito parecido. São grandões na internet, né? Estão usando isso, jogando para a galera. Quando a coisa aperta, aí muda de figura. Então, se você tem como farol esses personagens, é importante você avaliar o que eles estão vendendo para você e o que eles estão falando quando pressionados e confrontados com a lei. E de quem que eu estava me lembrando? Porque, veja só, a Dani acabou de contar. Ela, não, eu não tô nada com a eleição. Tá tudo bem, isso faz parte do processo democrático. Lula ganhou, imagina. Não, eu acho que as pessoas têm o direito de protestar pacificamente. Eu não concordo com nada disso. E eu não acho que teve fraude de jeito nenhum no processo eleitoral. Perfeita. Não, olha, assim, não tem nenhum reparo a fazer ao que ela disse. O problema é o que ela e o grupo que ela se aliou vendem nas redes sociais. Mas, Renata, você está falando de quem? Quem que você estava lembrando? Por exemplo, eu vou citar dois, mas a gente poderia lembrar de outros aqui. Cantor Sérgio Reis, vocês lembram? Quando vazou um áudio dele, falando tudo, tem que ocupar a esplanada, quebrar até ministro... tirar de lá na marra. Tudo, até ministro do Supremo sair. Aí depois, quando a coisa aperta, as autoridades falam, peraí, não pode fazer isso não. Não, peço desculpa, até o Supremo, não foi isso, é uma bobagem. Recentemente, um caso que a gente falou aqui na CNN, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o deputado Nicolas Ferreira por um vídeo que ele expôs uma menina trans, que inclusive sofreu várias consequências na vida dela, e a resposta dele à denúncia do Ministério Público, que estava ali enquadrando ele como racismo, discurso transfóbico, posicionamentos transfóbicos, foi basicamente, eu estou sendo denunciado só porque eu protestei contra o uso do banheiro. Não foi isso que ele fez. Então, eu chamo a atenção
atenção não só de quem está nos acompanhando e eventualmente segue essas pessoas para confrontar esses discursos, mas também porque eu acho que essas pessoas têm que ser chamadas a bancar os posicionamentos que eles têm. É isso, porque as pessoas passam aí meses, né, alimentando teorias da conspiração e quando vai perguntar, vai responder para a PF, diz, olha, não, imagina, acredito que na lisura da eleição.